Iniciamos aqui o terceiro bloco do Mais Saúde e eu gostaria que o Lucas se prendesse um pouco agora, Lucas, aos temas que foram abordados. Por que da escolha desses temas e qual a relação desses temas com a utilidade que eles possam ter para os profissionais de saúde que estão se formando e para a nossa população em geral que será assistida por esses profissionais. Como eu falei, foram 23 temas, né? A gente já escolheu 23 temas. Os 3 que eu já tinha falado sobre defesa profissional e ética, o Formei agora e a relação médico-paciente. E já no outro dia foram 2 salas concomitantes, com 2 temas, 2 palestras concomitantes. A Liga de Medicina Esportiva convidou o Dr. Rafael Chacá para falar de teste de esforço cardiopulmonar no atleta, que é tema que está aí, falar de crossfit, que virou moda agora, né? Então, falar desse esforço cardiopulmonar, o que isso pode interferir para o bem e para o mal na saúde da população. Falar da imagem no trauma abdominal aberto e fechado, para gente que se forma e começa a fazer plantão em pronto-socorro, no Ferreira Machado. É de extrema importância a gente conseguir ver uma tomografia, uma ressonância, né, claro, de um trauma abdominal. A Liga de Clínica convidou a doutora Andréia Moreira para falar do manejo clínico da febre amarela, que é o tema de destaque do momento. E é um tema que preocupa toda a área de saúde, preocupa a área governamental e preocupa a população de uma forma geral, porque nós tivemos febre amarela até menos da metade do século passado. E parece absurdo a todos os profissionais de saúde que agora, em pleno século XXI, a gente ainda esteja sob ameaça de surtos ou episódios de febre amarela urbana. É realmente inconcebível e eu parabenizo a SUPEM e a Liga que escolheu o tema febre amarela para chamar a atenção das nossas autoridades. A gente precisa saber, né, de tudo, porque vai claro, chegar, a população vai vir até a gente, né? Vocês são os médicos, vocês precisam saber disso. Lógico. Então nada melhor do que num congresso para a gente saber disso. Claro. Aí também a Liga de Neurocirurgia vai falar com o doutor Paulo Romano, que vai falar do tema do tratamento do hematoma subdural crônico. Aí volta o pronto-socorro, né, que a gente está lá, às vezes acontece o acidente e o paciente fica desse jeito. Como que é o tratamento do hematoma subdural? A Liga de Anestésio convidou o Dr. Paulo Melo, que já foi professor da Faculdade de Medicina de Campos, para falar sobre os fundamentos básicos clínicos na prática da anestesia. A Liga de Anatomia Patológica convidou o Dr. Daniel Samari para falar sobre a patologia no centro cirúrgico, que os patologistas eles reclamam bastante que nós clínicos ou cirurgiões, quando vão pedir um exame de patologia, não descreve muito. Então a gente convidou ele para falar justamente sobre isso, como que a gente deve agir para pedir um exame, para facilitar ele, para dar um resultado, para salvar aquele paciente, né? Claro. A ginecologia e obstetrícia vai falar sobre suplementação vitamínica e fertilidade. É um assunto que está em moda agora, sobre essa suplementação vitamínica. As mulheres estão fazendo uso bastante disso. Então a gente vai falar sobre... Estamos vivendo um período histórico de distorções como nunca a humanidade conheceu, no que diz respeito à alimentação, né? A alimentação contemporânea, ela não é ditada pelos interesses da saúde da população, mas ela é ditada por todo um merchandising de interesse que quase nunca coincide com os interesses de saúde da população. Então, o médico dominar bem a questão da alimentação é imprescindível para defender a saúde dessa população a que ele serve. Sigamos, Lucas. Aí tem a coordenadora do curso de medicina, a doutora Márcia Caldas, ela vai falar sobre um assunto que agora os estudantes eles precisam se submeter a isso, a avaliação seriada nacional dos estudantes de medicina. E a Liga de Saúde Coletiva convidou a doutora Ana Paula Galvão, endocrinologista, para falar sobre diabetes, que é o tema extremamente recorrente. Todo ano a gente pode falar de diabetes. E que também é uma endemia, né, na civilização ocidental. Aí na quinta-feira, que é o último dia do congresso, tivemos a Liga de Nefrologista para falar sobre a lesão renal aguda, que também é constante em qualquer hospital que a gente vá. A Liga de Imunologia recebeu o professor, o doutor João Francisco Guida Moda,
Guida Mota, para falar sobre investigação diagnóstica das alergias alimentares, e aí a gente volta a falar de alimentação. A Liga de Cirurgia e Nutrologia fizeram uma mesa redonda sobre síndrome do intestino curto. Sim. E a dermatologia convidou um assunto também querido, principalmente pelas mulheres, mas por todos nós, sobre abordagem anti-envelhecimento. Todo mundo quer saber um pouco sobre isso. Não só saber sobre isso, todo mundo quer não envelhecer. Exatamente. E a de trauma vai falar sobre noções básicas do trauma e da ortopedia, né? Voltamos para o pronto-socorro, que a gente está lá e a gente precisa saber disso. Então, a Liga falar sobre isso com o Dr. Márcio Rufino, ortopedista, né? Foi muito importante para a gente, acadêmico, futuros médicos. A Liga de Oftalmo falou sobre olho vermelho. E as causas externas, Lucas, se você me permite uma observação, hoje nós temos mais de 50 mil óbitos por ano por acidente automobilístico e mais de 50 mil óbitos por ano por projétil de arma de fogo. Ou seja, somadas, projétil de arma de fogo e acidente automobilístico, que constituem os principais eventos do trauma, nós temos 100 mil óbitos por ano. Isso deve corresponder à quantidade de óbitos de toda a Europa, provavelmente. E assim, o que eu achei muito importante do Congresso é que são temas específicos, mas que não foi falado, não é um tema para especialista, não é um tema para um ortopedista. Claro. É um tema para nós, clínicos, que vamos estar no hospital e saber lidar com aquilo tudo. Né? Isso eu achei fundamental no Congresso. A Liga de Pediatria falou sobre violência doméstica contra as crianças, porque às vezes a gente vai para um congresso e quer falar sobre doença, sobre saúde, e a gente esquece daquilo que eu falei, né, de todo o entorno da população que leva ao adoecimento. E assim, o que essa criança que sofreu essa violência doméstica, o que uma família inteira que teve essa violência causada por alguém da família, o que acontece com essa família, né? Qual o adoecimento psicológico que essa família pode ter e que leva a adoecimento fisiológico também. E se nós ligarmos a televisão às 6 da tarde, em quase todos os canais, você vai, lamentavelmente, presenciar a abordagem jornalística de violência doméstica. Violência contra a criança, violência contra a mulher, né? E são temas médicos. Porque há uma patologia psiquiátrica. Sim. Nesse seio familiar. Saúde mental que envolve todo o resto do corpo. Envolvendo principalmente o agressor, né, com consequências também psicológicas para os agredidos, né, os mais vulneráveis. No caso, o idoso, a mulher e principalmente a criança. E o Brasil, nesses últimos anos, assistiu perplexo alguns eventos nessa área que vocês escolheram como tema importante, que são realmente aberrações do ponto de vista humanístico. Aí logo depois veio a Liga de Psiquiatria e Saúde Mental falando de um estresse pós-traumático, né? Porque às vezes você sofre alguma coisa e depois você tem consequências daquilo que você sofreu. E para falar isso, como que um clínico vai diagnosticar isso, né? Porque às vezes passa despercebido por nós generalistas, mas não, a gente precisa saber que o paciente está doente por um estresse pós-traumático, por uma violência doméstica, por alguma coisa que aconteceu. A gente precisa olhar a população como um todo, olhar o indivíduo como um todo, né? É isso que eu estou focando muito nesse congresso, porque assim, eu preciso que os meus colegas de faculdade entendam isso e não olhem o indivíduo como o câncer, né, a pancreatite, olhem o indivíduo como um todo, o que levou àquela doença. A Liga de Neurologia falou sobre as manifestações neurológicas das arboviroses, voltamos a falar das arboviroses, e a de Cardiologia falou das taquiarritmias para o clínico. Como um clínico vai abordar as taquiarritmias, que se você for também num pronto-socorro, fizer eletro de todo mundo, metade vai ter, o coração não vai seguir certinho, né? Tem uma arritmia. E aí como que nós clínicos vamos abordar isso até chegar no especialista? Porque a gente vê a saúde pública que não é muito boa, que te leva logo para um especialista. Então, nós clínicos temos que ser especialistas também, saber encaminhar a vida do paciente até chegar num especialista
para ser resolvido mesmo. A gente também precisa saber resolver, não precisa só de um especialista. Lógico. Olha, nós tivemos aqui a presença muito interessante e muito presenteira do presidente da Sociedade Universitária de Pesquisa em Ensino Médico, o acadêmico já quase doutor Lucas Paravidino, e que tornou a entrevista de hoje muito interessante para os nossos telespectadores. Muito obrigado por sua presença aqui, Lucas, e muito obrigado a você, telespectador. Fique com mais saúde, o programa é Saúde da Terceira Via.